Olá, Tudo bem, pessoal? boa noite, pessoal. Estamos de novo em mais uma aula do nosso curso de multiplicadores agroflorestais. Vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa aula de hoje, que começa... Muito bem, vamos lá. Estamos de volta. Bem-vindos mais uma vez a todos nessa aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre... Bom, né, aqui no nosso programa de multiplicadores, a gente vai falar na aula do módulo 1, a penúltima aula do módulo 1, sobre implantação e manejo agroflorestal. A gente vai comentar um pouquinho, dando foco no sistema que a gente implementou aí em Juruti, na Amazônia, então entendendo qual foi o passo a passo de implementação e também o manejo ao longo do tempo, como manejar, como cuidar dessas áreas ao longo do ciclo. Então, é nessa aula de hoje que vocês vão aprender o passo a passo, né? A gente vai usar um projeto que vocês conhecem, podem visitar, e vocês vão entender por que ele foi planejado assim e qual foi a instalação dele, qual foi todo o processo. Então, vamos lá. Bom, aqui é um lembrete, de como que é o sistema que a gente implementou aí com vocês. A gente tem uma área de mandioca, 1 por 1, no formato que todo mundo já está acostumado aí na região, né? Aí a gente tem as linhas de árvores, espaçadas 10 metros, e as árvores também estão espaçadas 10 metros. A gente tem 3 frutíferas entre essas árvores, formando então uma linha, e no centro, a cada 5 metros, tem bananeiras e uma faixa de muvuca de sementes, uma linha de muvuca de sementes. Então, esse daqui é o desenho final. As espécies florestais cedro, andiroba, pau-rosa e cumaru, e as espécies frutíferas cupuaçu, acerola e graviola. E aí a gente vai discutir um pouquinho do passo a passo desse plantio, né? Bom, primeiro, a gente tem que buscar quais são as plantas, né? Quais são as plântulas, quais são os propágulos, né? Os propágulos podem ser sementes e podem ser mudas. Na maior parte, a gente utilizou mudas, né? Porque era o que estava disponível na região, a gente fez uma parceria, então nós recebemos todas as mudas aí mesmo na região, a gente conseguiu todas elas. Na verdade, parte das sementes também. Mas as mudas, que foram as árvores, principalmente, né, a andiroba, o cedro, o pau-rosa e o cumaru, a gente conseguiu todas as mudas já formadas. E as sementes que foram utilizadas na muvuca, bem como outras sementes que os agricultores coletaram, tanto nas linhas de biomassa que a gente acabou de apresentar, né, que, lembrando de como foi que a cada 5 metros, ou na verdade entre os 10 metros das linhas principais de árvores, havia essa linha de biomassa, de produção de biomassa, que foi implantada como muvuca. Nesse caso, a gente usou sementes. Tanto um propágulo como o outro, a gente teve que mapear, teve que entender de onde eles viriam, quais eram os custos, as quantidades, o prazo de entrega. No caso das sementes, a gente tinha que entender, teve que entender e planejar se elas eram recalcitrantes ou se elas eram ortodoxas, ou seja, quanto tempo. Algumas sementes aguentam muito tempo, outras aguentam muito pouco tempo armazenadas, elas precisam ser plantadas muito rápido. Também a gente teve que fazer quebra de dormência de algumas sementes, como do paricá, por exemplo. O paricá, né, o Schizolobium amazônico, ele teve que ser escarificado, né, a gente teve que gastar a semente sem ferir a parte interna, o tegumento, para poder, e depois deixou em água. Na verdade, nós deixamos todas as sementes em água, as que foram escarificadas e as que não foram também, de um dia para o outro, para ajudar as sementes a entumecerem antes da implantação. Mas daí vamos falar um pouquinho mais para fechar essa parte do planejamento dos propágulos. Lembrando que propágulos são tanto as árvores, tanto as mudas, quanto as sementes, certo? Exatamente, exatamente. E aí, para o plantio, aí em Juruti, a gente conduziu oficinas, mutirões, trabalhos coletivos de plantio, e aí a gente foi conduzindo isso junto com os agricultores, passo a passo, para eles irem entendendo. E também a gente entregou uma cartilha técnica, mostrando todos esses quantitativos de mudas, de sementes, de insumos, que a gente vai ver isso mais adiante, e também com os cronogramas de implantação e manejo, que também a gente vai ver aqui hoje. Então, como é que a gente conduziu, Como é que foi o preparo da área antes de começar a plantar? Qual foi o manejo das áreas? Porque geralmente, acho que para o pessoal entender, o contexto inicial, a gente tinha alguns contextos. A maior parte dos contextos na Amazônia
é de área de capoeira. São capoeiras aí de 2, 3, até 10 anos no máximo. E essas capoeiras têm que ser manejadas para permitir o plantio, né? E aí, como é que a gente fez? Bom, primeiro nós mapeamos, né? O primeiro de tudo foi mapear e entender quais seriam essas áreas, entender a idade dessas capoeiras, se já havia sido feito coivara, por exemplo, né? No momento do plantio, se o agricultor já estava pronto para plantar ou até mesmo tinha implantado a mandioca. Mas vamos estabelecer aqui, vamos passar desse momento do mapeamento e vamos direto para uma área onde a capoeira estava lá, uma capoeira de 10 anos, por exemplo, 6 anos, que foi o que nós mais encontramos. Qual foi o passo a passo? A primeira coisa foi o manejo da capoeira. Então, o que significa esse manejo? Foi feita uma derrubada nessa área de capoeira, foi demarcado, né, foi delimitado a área, normalmente foi uma quadra ou 1 hectare, né, uma área de 100 por 100, e essa área foi derrubada. Primeiro foi feito derruba com facão e com foice, para tirar as lianas, né, os cipós, e as herbáceas e Os arbustos, os arbustos, né? As árvores menores. foi feito tudo com facão e foice, e foi feito essa limpeza da parte de baixo da floresta, da parte mais baixa, do primeiro extrato e dessas árvores mais finas e desses arbustos. Então ficou mais fácil de caminhar debaixo da capoeira e poder ver as outras árvores. E principalmente nesse momento foram selecionadas as árvores de interesse também, árvores de valor, árvores que gerem produtos florestais não madeireiros e até mesmo árvores de interesse ecológico que pudessem prover uma primeira sombra ali no plantio antes da implantação, tanto da mandioca quanto do sistema agroflorestal, né, das árvores que iam compor. Daí, nesse momento, são escolhidas essas árvores e logo em um próximo passo é feito a derruba, né? E a derruba é feito sempre em uma direção, normalmente na direção, que a gente vai falar do passo 2, que é a marcação das linhas de plantio, mas a gente já sabe de antemão qual vai ser o direcionamento do plantio. No caso, a maioria dos plantios, provavelmente todos eles, foram feitos no sentido leste-oeste, para promover a maior entrada de sol possível nas entrelinhas e assim dar uma longevidade maior para o sistema, ou seja, permitir que fosse feita mandioca nesse sistema por mais tempo e que as frutíferas também recebessem sol por mais tempo. Sol esse sempre difuso, né? Sempre com uma certa porcentagem de sombra ou reduzido, né? Pela sombra, pelas árvores implantadas nesse sistema. Então, voltando, é feito a derruba nesse momento, daí já com motosserra, ou machado, na maior parte das vezes com motosserra, na direção leste-oeste, para facilitar o corte dessas toras, depois, né, desses galhos, na verdade, dessas árvores que foram derrubadas, para facilitar o seccionamento, ou o traçamento, né, em picá-las, para poder colocar a biomassa ao longo da linha de plantio e não ficar todo espalhado de forma caótica, que você poderia tropeçar, sofrer um acidente, não conseguir manejar bem, dificultar o plantio da mandioca, não conseguir entrar com uma moto, com um carrinho de mão, com o que fosse necessário para a colheita, até um veículo. Então é muito importante nessa hora do manejo da capoeira fazer passo a passo. Então, recapitulando, você faz o corte das lianas e cipós, das árvores mais finas, dos arbustos, tenta limpar o máximo possível, até para evitar acidentes depois com a motosserra. Depois você marca as árvores de interesse. Então, quando você começa a derruba só daquelas que não são de interesse, que na verdade elas vão prover toda a biomassa de cobertura do solo e abrir o espaço para o plantio da mandioca, nesse caso, você derruba elas na direção da linha de plantio, que nesse caso foi leste-oeste, né? Essa técnica de derrubar na direção da linha do plantio, acho que vocês que estão aí, vocês já devem ter visto muitas áreas de capoeira, de coivara, né, que foi derrubada a capoeira, que são super caóticas, né, que tem um monte de pauseira enrolada e queimada embolando o caminho, né, bloqueando o caminho. E não é isso que a gente quer. Nesse caso, a gente quer a organização da biomassa, a organização da matéria orgânica sobre o solo, porque quanto mais próxima essa biomassa ficar do solo, mais rápido ela vai decompor e trazer esses nutrientes para as nossas plantas. E aí, seguido esse passo que o Walter comentou, a gente faz o plantio em área total da espécie principal, da espécie agrícola que a gente tem interesse, que
de maneira geral, era mandioca, né? Isso logo após de fazer a marcação das linhas, né? A gente derrubou já no direcionamento, mas um ponto importante nesse momento que está tudo derrubado é definir quais são as linhas. Então, a gente tem que medir a área, né? Antes mesmo de fazer o plantio da espécie principal. Ou você pode, como a Paula disse, já fazer o plantio, porque a espécie principal, como a macaxeira ou a mandioca, por exemplo, ela não é feito em um espaçamento quadrado, um espaçamento certinho. Normalmente os agricultores estão acostumados, e a gente sempre trabalha e trabalhou, principalmente aí em Juruti, pensando em adequar e ser aderente ao sistema que os agricultores estão acostumados. Então foi feito na enxada, dá mais ou menos 1 metro por 1 metro, porque é a distância da enxadada, do cabo da enxada, e é uma distância que a mandioca cresce bem e que as pessoas estão acostumadas. Podia ser mais adensado, mas nesse caso é plantado tudo e depois é feita a marcação das linhas. Ou são feitas a marcação das linhas e daí é plantado em área total. Mas quando você tem toda a mandioca já plantada, ou a melancia, ou a batata doce, né, essa espécie principal agrícola, quando ela está toda plantada, é importante que nesse momento as linhas também estejam estabelecidas. Então são puxadas as linhas leste-oeste, nesse caso a cada 10 metros, e a cada 5 também, porque a gente vai fazer as linhas de muvuca, ou fizemos as linhas de muvuca subsequentemente. Então a gente já baliza, já usa um bambu ou uma estaca afiada, finca, puxa, não precisa ser uma trena, você pode medir uma vez só uma corda. Então, de forma muito prática, você mede um barbante ou uma corda, mede 1 metro ou 5 metros, dobrando, você sabe que deu 10 metros. Então, pronto, você tem uma trena de 10 metros que é uma corda, um barbante que você puxa e ela está marcada com 10 metros. Daí, de 10 em 10 nos limites, você coloca as estacas, né, ou as balizas, e depois começa a puxar na outra direção, marcando as covas subsequentes, né, os berços ou as covas, os buracos onde vão as árvores, que no caso aqui também foi de 10 em 10 metros, relembrando, para as árvores principais, e entre elas 3 frutíferas, ou seja, a cada 2,5 metros tinha um buraco. 10 metros entre árvores, 2,5 uma fruta, 2,5 uma fruta, 2,5 uma fruta, 2,5 chega de novo na árvore. Então, com uma cordinha ou um bambu de 2,5 metros, é só ir deitando ele várias vezes e marcando onde vai ser o próximo buraco. E daí é só coviar toda a área de 2,5 metros em 2,5 metros. Daí cada buraco desse vai ser plantado. Bom, então, manejo da capoeira, marcação das linhas, plantio da espécie principal agrícola, aí a gente seguiu com o plantio da linha de árvores e o plantio da linha de serviço. Então, a gente fez, isso é um passo a passo, né, e a gente está relatando isso aqui para vocês, mas a gente convida vocês também a olhar alguns vídeos que a gente tem, justamente explicando esse passo a passo. Então, a gente vai compartilhar com vocês o que a gente chama de playlist, né? Uma lista de vídeos que tem tanto da gente implementando uma área do zero, né? E são 3 vídeos, é uma série de vídeos, né? A gente chama aí de agrofloresta neolítica, que a gente mostra esse passo a passo. Uma área de capoeira antiga, o manejo, a marcação, a abertura das covas, a distribuição da biomassa no solo, enfim. E depois a gente tem um outro playlist, uma outra lista de vídeos que mostra os plantios aí em Juruti, né? E aí, em pequenos vídeos curtos, mostrando esse passo a passo. Como foi o plantio da muvuca de sementes, como foi o plantio das mudas de bananeira, o plantio das mudas, o plantio das arbóreas, o plantio das frutíferas, todo esse passo a passo. E aí vocês podem acompanhar isso por esses vídeos também, que fica super legal. Opa! Aí eu acho que vocês podem assistir depois o vídeo, é bem didático, porque a gente muito diferente do sistema. Além de explicar o passo a passo, né, a gente mostra a área onde a gente estava, né, qual foi a área que a gente implementou, e a abertura da área, a derruba, a organização da biomassa, das leiras, né, de biomassa, a organização das leiras e o plantio ao longo dessas leiras. A derruba direcionada. Exato, que é um trabalhão, né? Eu acho que todo mundo que acompanhou aí um plantio sabe que é um trabalho grande, então trabalho com enxado, com facão, com foice principalmente, é um trabalho bem longo, né? E aí a
a gente tem esses 3 vídeos, depois a gente convida vocês a assistirem. Puxa, meu Deus do céu. Tem o preparo da muda das bananas, também o preparo das sementes, o plantio das sementes. Vocês vão ver muita coisa nos vídeos. Eu acho que vale a pena assistir. E, bom, e aí a gente fez, acho que um ponto interessante de falar sobre a abertura dos berços ou das covas, a gente usou muito essa máquina aqui, que é uma motocoveadeira, ela é um procedimento, uma operação semi-mecanizada, que a gente fala, né? É uma máquina que, enfim, é usada, é manual, mas ela é mecanizada, ela é uma motocoveadeira, né? E isso traz uma agilidade muito maior. Aí é legal observar que no plantio da muda, a quantidade de biomassa ao redor da muda, que isso é super importante. E aqui, acho que é bem ilustrativo, né? Depois de alguns dias que a gente fez o plantio dessa muvuca de sementes, elas germinadas aqui em linha, né? Todas as espécies germinando aqui na linha. São lindas. E aí um ponto super importante na implantação é a cobertura do solo. Então, quando a gente fala de cobertura do solo, todo mundo sabe, a gente já conversou aqui, mas a gente gosta muito de frisar da importância de cobertura do solo para segurar a umidade, proteger o solo do sol, acelerar a decomposição da biomassa para liberar nutrientes lentamente e fornecer alimento para a microvida do solo, além de evitar o crescimento do mato, dependendo de onde a gente está. E todos os lugares, o desafio é manter a cobertura do solo, manter o solo protegido e coberto. E aqui é uma das áreas, né? Essa é a área da Marliane, né? A gente pode ver aqui à esquerda, né, na agrofloresta implantada, é uma área de 1 hectare, exatamente 1 hectare, uma área de 100 por 100. Então, você pode ver as leiras ali de biomassa de 10 em 10 metros. O risquinho que tem no meio dessas leiras é justamente a abertura a abertura contínua para o plantio das sementes, da muvuca de sementes, que vai virar a biomassa. E aqui é importante vocês observarem que esse é um plantio de mandioca. Então, bem à esquerda da implantação, você tem um plantio de mandioca, monocultura, né? Depois de uma coivara. No cantinho lá ao fundo, dá para ver o quê? Uma queimada. Foi feito a coivara, recém-feita a queimada, na verdade, não foi plantado ainda. Aqui nós temos a agrofloresta, aqui nós temos uma capoeira mais densa, bem na frente, mais atrás uma capoeira mais rala, bem mais rala, e aqui ao fundo uma outra capoeira intermediária. Então a gente tem uma capoeira rala, intermediária, densa, com a queimada, com a mandioca e o que é um sistema agroflorestal, passando aqui para uma visão de topo agora. Voltando, só aqui dá para ver por cima. A área de capoeira, área de mandioca e no meio uma área queimada. E essa é a área agroflorestal. Então, é notável a diferença. A gente vê, vocês estão vendo, as árvores foram selecionadas por serem árvores de interesse. A gente não deixa a área inteira descoberta. A ideia é sempre ficar algumas árvores de interesse. A gente aproveita muito bem a biomassa, coloca ela muito bem alocada ao longo das linhas de plantio, faz as linhas sempre bem retas, né? Sempre bem posicionadas, de forma geométrica mesmo, para facilitar o trabalho, facilitar o manejo. E vocês podem ver os furinhos aqui, nessa parte de baixo. A mandioca estava sendo implantada, né? Ainda não havia sido implantada aqui no restante da área, mas aqui já está tudo plantado de mandioca, entre as linhas. E nesse sistema a gente não perde nada, só lembrando, era como se fosse a mesma quantidade de mandioca que tem na monocultura, em uma coivara que foi feito derruba, queima, e que não foi feito um plantio biodiverso, com agricultura regenerativa, com agrofloresta, vai ter a mesma quantidade de mandioca, com a diferença que aqui a gente tem um solo coberto e todos os benefícios da sombra, da biodiversidade e de um solo vivo, né? De não ter queimado, né? Acho que só de não ter queimado em área total. Esse é um manejo importante da gente enfatizar mais uma vez, né? Não foi feito queimada. E aí um ponto que para nós é super importante no trabalho é o planejamento, né? O entendimento do passo a passo do plantio. Porque esse passo a passo, a gente consegue conduzir o trabalho de maneira muito melhor, né? Por exemplo, eu plantei a semente, mas nossa, agora eu vou ter que plantar as bananeiras depois. O que eu planto primeiro, a semente ou a banana? Eu posso manejar, eu faço a medição, enfim. E aí esse passo a passo a gente geralmente organiza em um cronograma, né? Em um passo a passo. E aí
E esse cronograma, ele mostra ao longo do tempo quando que cada atividade é executada. Também para a gente se organizar, né? Se a gente fala assim, olha, eu vou começar o preparo em julho, e eu vou fazer só o plantio lá para o final do ano, lá para outubro, novembro. Então, eu tenho que estar com as minhas mudas lá para outubro, novembro. Olha, então eu vou ter em agosto, eu vou ter que distribuir aí algum tipo de gesso, calcário, então eu preciso adquirir esse insumo até lá. Então, quando a gente faz um cronograma com clareza de metas, de prazos, de tempo, a gente consegue se planejar muito melhor. Né? Então, aqui nesse cronograma, a gente tem todo o passo a passo do que foi implementado aí em Juruti. A broca rasa, que é isso que o Walter falou, né? Que a gente tira as árvores menores, as trepadeiras. Depois, em alguns casos, a gente fez distribuição de calcário, gesso, fosfato em área total, na superfície do solo. Depois, a gente tritura esse material e mantém o solo coberto. E organiza essa biomassa sobre o solo. Depois, faz a medição e a marcação das estacas a cada 10 metros. Faz a derruba das árvores maiores. Acumula biomassa sobre as linhas formando leiras. Aí é o plantio das espécies principais agrícolas. Não, pode continuar. Só queria citar que isso é feito com esse cronograma, vocês podem fazer no Excel, tá? Isso. Vocês podem fazer à mão também, mas é importante sempre manter um cronograma. A gente Uhum. enfatiza isso. Você vai conseguir manejar melhor, se planejar e ter uma noção de mão de obra necessária e se preparar se tiver um cronograma. Você pode fazer simplesmente uma matriz. Você lista as atividades, primeiro lista, né? Como um brainstorm mesmo, tipo pensa em tudo que você sabe que vai ser feito. Depois você começa a colocar antes o que é feito primeiro. Então, falar, preparar a terra, ou escolher a área, isso é o primeiro de tudo. Aí você fala, tá, fazer a broca rasa, é o segundo. E daí você vai listando na ordem. E vai vendo qual que é a melhor ordem, né? Qual que é a melhor ordem? Pode ser que alguma coisa mude, que, por exemplo, como a gente citava, será que marcar as linhas é melhor plantar a mandioca primeiro ou marcar as linhas primeiro? Você pode escolher. Depende de como você preferir fazer essa implantação. Daí você lista isso na ordem cronológica que vai acontecer, o passo a passo, e coloca nas colunas um mês ou semanas, como você preferir também. Dia, né? Ou até dias. For a sua organização. Ou quantas pessoas tiverem no mutirão para implantar, pode ser 3 dias para acontecer um monte de coisa, ou pode ser vários meses. E daí você começa a marcar um X ou por o número de vezes que vai ocorrer. E aí eu acho que o que é legal é olhar aqui a distribuição ao longo do tempo. Então, o preparo da área, a gente planejou aí para julho, agosto, no máximo, né? Aí, em setembro, a gente já consegue fazer o plantio dessas espécies agrícolas principais, porque a gente sabe que em outubro já vem a chuva, né? E aí, em outubro, que começa a chover, a gente faz o plantio das árvores. E aí, no máximo, em novembro, a gente pode fazer o plantio das linhas de serviço. Então, a gente consegue distribuir de uma maneira que o trabalho não fique tanto trabalho de uma só vez, né? Ou se a gente for fazer em um mutirão, né, for juntar bastante gente para trabalhar, aí a gente consegue tocar todo esse trabalho em 2, 3 dias, né? Aí aqui a gente trouxe um outro exemplo de um outro projeto que a gente fez também, também um outro cronograma, e é importante a gente entender, né, esse passo a passo, acho que só com um exemplo mesmo. Então, geralmente, esses manejos em área total, nesse caso aqui a gente estava levando em consideração também o uso de roçadeira, tem alguns outros trabalhos que a gente usa, por exemplo, trator, a gente passa uma grade, ou passa principalmente um subsolador, ou faz uma distribuição de calcário com uma calcareadeira, por exemplo. E aí, tendo um cronograma, a gente consegue se organizar muito melhor. E lembrando que na próxima aula, a gente vai resgatar essa ideia do cronograma, porque a gente vai discutir um pouquinho sobre custo, né, custo de mão de obra. E esse cronograma a linha de base, é a informação mais básica que a gente tem para conseguir calcular os custos da mão de obra, né, para saber o tempo e depois o custo, né? E aí, por último, tem o manejo, né? Depois da implantação, tem o manejo, né? Mas e o que é o manejo? É a manutenção,
é o cuidado que a gente tem que ter com o nosso sistema a cada ano, né? Quais são as operações de manejo que a gente tem que conduzir todo ano, né? Tudo é manejo, né? Uhum. Poda, roçada, trituração, arraste, adubação, tudo isso é manejo. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, mas quando vocês podem ver nesse gráfico, por exemplo, que a gente trouxe, a intensidade de manejo. Então, a gente colocou o número de horas necessárias ou de diárias necessárias em cada mês do ano, né? Ou em cada ano. Aqui a gente está fazendo o sistema para 21 anos. Podia ser por semana ou por mês, mas imagine, por exemplo, por ano, né? Você tem lá um ano inteiro. Então, você faz as várias colunas, né? Mês 1, mês 2, mês 3, até mês 12, né? Até de janeiro a dezembro. E daí você coloca em janeiro, quantas diárias eu preciso? Daí você olha na sua tabela que você acabou de construir, olha quais são as atividades de manejo que acontecem em janeiro. Eu falo, janeiro está chovendo ainda, vou continuar plantando nas linhas ou na entrelinha, vou plantar de novo. Então, vou precisar de quantas diárias? Vou plantar janeiro inteiro. Então, janeiro é 30 diárias, né? Suponho que você vai trabalhar todo dia. Daí, você vai para fevereiro. Fevereiro está diminuindo a chuva, mas eu vou plantar alguma coisa ainda e vou começar a botar biomassa lá, ou organizar a biomassa. Mas eu acho que umas 10 diárias é suficiente. Então, daí, fevereiro, fica com 10. Daí, março, não vou fazer nada. Só vou entrar e fazer alguma poda de controle, mas uns 3 dias para mim tá bom. Então, você já tem 30, 10, 3. E assim por diante. E daí é esse gráfico verde que vocês estão olhando aqui, que mostra em cada ano qual que é a quantidade de manejo. Então, você consegue ter uma noção da quantidade. E se você sabe número de dias, você sabe preço, você sabe o custo, né? E número de pessoas que você vai precisar. Então, você vê que aqui, nos primeiros anos do sistema, como a gente tem que fazer roçada, tem bastante colheita de espécies agrícolas, acaba que tem maior necessidade, maior intensidade de manejo, né? A gente precisa se dedicar mais para estabelecer o sistema, precisa podar as árvores, fortalecer a cobertura de solo, tudo isso. Agora, lá para o final, aí ele se estabiliza, aí é um manejo que se estabiliza, não é tão intenso assim, né? Então reduz um pouco a demanda de trabalho. E falando dos principais manejos, né, que eu acho importante, o plantio, mas daí a gente não chama o plantio de manejo, porque o plantio é a implantação. É por isso que ele fica, é o ano zero. Por isso que ele fica fora quando a gente fala dos manejos, né? Uhum. Mas é uma operação também. Ela só não é uma operação de manejo, ela é de implantação. Daí, como manejo, nós temos as podas, e as podas podem se dividir em poda de formação, de condução e de produção de biomassa. E existem outras podas também, mas principalmente essas, a de formação é aquela que você poda a planta para ela se formar bem. Então, ela está saindo com um ramo, um chupão, um ramo ladrão que é indesejável, que vai bifurcar, que não tem a arquitetura correta da produção de uma frutífera, por exemplo, das pernadas. Então, você vai e tira esses ramos. Isso é uma forma de formação. De condução são aquelas que, subsequentemente, nos próximos anos, que são praticamente iguais às de formação, porém elas acontecem depois que já se formou, à medida que você vai conduzindo a planta na sua arquitetura. Desde produção de biomassa, por exemplo, que são podas drásticas, para tirar um monte de biomassa e colocar no solo. Daí tem que ser plantas que respondem bem à poda, que rebrotam, né? E falando especificamente sobre podas, pessoal, a gente vai compartilhar com vocês também alguns vídeos que a gente fez mostrando esses diversos tipos de poda. Então a gente tem essa demonstração, né? A árvore antes, onde que a gente olha, quais são as ferramentas que a gente usa, que isso é super importante no manejo, usar as ferramentas adequadas. Então, uma tesourinha, um serrote de poda, motosserra, algumas vezes, facão só para triturar o material, nunca para fazer a poda, que pode causar alguma injúria na árvore e machucar ela, né? E ela não cicatrizar corretamente. E vira entrada de doença, né? Exatamente. E aí a gente compartilha esse vídeo também aqui com vocês, tá, pessoal? E daí, passando rápido pelas outros procedimentos, a gente tem a roçada, né? Que é do mato, da capoeira, das ervas que crescem, que são indesejáveis também, da regeneração. Então, é feita a roçada, também pode ser feita a capina, né, a capina ou a roçada, podem acontecer simultaneamente ou em momentos diferentes. Daí nós temos a trituração desse material, que também pode ser arraste, movimentação, adequação, alocação, pode ser qualquer coisa que você faça com a biomassa.
Triturar é muito bem-vindo, porque o material fica melhor organizado, melhor seccionado, né, dividido em seções, em pedacinhos. É mais fácil de colocar eles ao longo da linha ou de distribuir, melhor do que deixar lá tudo caído. Daí tem os desbastes. E o desbaste, ele pode ocorrer desde o primeiro ano. Então, por exemplo, imagine você aquela linha de espécies de serviço que germinou muitas plantas ao mesmo tempo, muito próximas umas das outras. Dali a alguns dias, algumas semanas ou meses, a gente vai precisar fazer uma seleção. Algumas plantas que estão mais bem formadas, a gente mantém, e outras que não estão tão bem formadas ou que estão muito próximas umas das outras, a gente vai cortando e tirando elas fora mesmo. Então, a gente precisa do desbaste tanto das plantas jovens, quanto do desbaste mais tardio. Então, imaginem vocês que a gente plantou aí as bananeiras, e aí a bananeira já está ficando sombreada, depois de 4, 5, 6 anos, ela já está muito velha, ela já não está muito bem formada, e a gente tem interesse em outras espécies no nosso sistema. Então, a gente retira a bananeira do sistema, derruba ela, tritura toda a biomassa, e faz o desbaste da bananeira. Também pode ocorrer desbaste, por exemplo, de espécies de serviço, algumas plantas que estão ali no sistema só para produzir biomassa, que são espécies pioneiras, que não toleram muito sombreamento, depois de 10, 15 anos, elas já estão velhas. Então, também, a gente desbasta elas, tira elas do sistema e dá espaço aí para outras plantas ocuparem. Né? É importante não confundir desbaste com poda. Poda é o corte de galhos, né? De galhos e ramos. A árvore fica lá, a planta fica lá, ela está lá inteirinha, você só vai e tira alguns ramos dela. O desbaste é quando você derruba a planta, quando você retira a planta do sistema, tá? Não é a mesma coisa que poda, não é falar, vou fazer um desbaste aqui nessa árvore. Não, se você fizer um desbaste, significa que você tirou a árvore de lá. Então, você faz desbastes, por exemplo, você tem 100 mandiocas plantadas, você vai lá e fala, vou desbastar metade, vou desbastar 50%, significa que você vai arrancar 50% das mandiocas e vai ficar com só 50%, tá? Uhum. Só para não ter essa confusão. Outros manejos muito básicos que vai existir sempre, a colheita vai existir sempre e a adubação, né? A adubação a gente pode adubar, pode ser esterco, pode ser mais biomassa, pode ser adubação química, você pode fazer adubações e sempre correspondendo à necessidade daquele cultivo, daquela planta que você está querendo adubar. Mas tudo isso são manejos, né? E aí isso tudo é super importante, pessoal, porque quando a gente implementa o sistema agroflorestal no primeiro ano, dá um trabalhão. E a gente acha, pronto, plantei, agora você espera crescer. Também não é assim. Então a gente tem que entender que todo ano a gente precisa ir lá cuidar, precisa zelar do sistema. Então, esses são os principais manejos, né? A poda, a roçada, capina, trituração, a adequação da biomassa, os desbastes, que a gente não pode confundir com a poda, adubação e colheita, que é, no final, a recompensa pelo nosso trabalho. E da mesma maneira que a gente organizou em um cronograma de implantação, as operações de implantação estão organizadas num cronograma, a gente também vai organizar um cronograma de manejo agroflorestal. Só que, em vez de ser em um ano, a gente vai organizar ao longo do ciclo inteiro. Então, vocês veem aqui no topo desse quadro, dessa tabela, desse cronograma, a gente tem o tempo, os anos, né? Então, do ano 0 até o ano 20. Né? E aí aqui a gente tem as atividades dividido pelo componente no sistema que essas atividades correspondem. Né? Então, por exemplo, vamos começar aqui com a manutenção do sistema. Então, ou seja, são operações mais gerais, né? Operações que dizem respeito ao sistema inteiro, como roçado e manejo das entrelinhas e manejo da regeneração natural. Então, esse tipo de operação, ele é mais intenso no início do ciclo, né? A gente colocou aqui até o 6º ano e depois ela ocorre ano sim, ano não, porque com o assombreamento a gente tem menos necessidade de roçada, né? Menos crescimento e menos necessidade de roçada. Depois a gente tem que triturar e dispor esse material sobre o solo com facão. Em alguns casos, quando os sistemas são agro-silvopastoris, tem a entrada do gado que se dá ali a partir do 4º ano. E produção de composto ou adubo orgânico para adubação.
né? E a gente recomenda a dividir pelos componentes do sistema para poder fazer esse calendário de manejo, né? Essa matriz que vocês estão vendo aqui foi a que a gente usou para Juruti e é normalmente o que a gente usa na maioria dos projetos, a gente chama isso de calendário de manejo. A gente sempre recomenda dividir pelos principais escopos ou pelos principais grupos de espécie, Por exemplo, o carro-chefe, a mandioca, por exemplo, ou outras culturas anuais, que é a segunda linha ali em amarelo, né? O segundo bloco, né? As 3 linhas em amarelo. Então, a mandioca e as culturas anuais, elas têm manejos específicos, que é a própria roçada, a colheita, né, que acontece anualmente, e o replantio. Então, pelo menos essas 3 vai sempre acontecer. Você tem que plantar, tem que colher e tem que roçar. Quantas vezes você roça em cada ano, né? Quantas vezes você planta em cada ano? Então, esse é um cronograma, um calendário de manejo anual. E a gente dividiu nos principais blocos, que é a manutenção do sistema como um todo, as espécies agrícolas, as linhas de serviço, nesse caso, porque nós temos a linha que foi implantada como VUCA, lembra? De sementes, separado da linha principal de árvores, e as espécies e as árvores, né? Que são divididas entre espécies frutíferas e espécies florestais. Então, uma coisa interessante de observar é que a gente está falando de mandioca culturas anuais. Essas espécies, elas têm um manejo mais intenso no início do sistema, nos primeiros anos, lá até terceiro ou no máximo quarto ano. Depois que o sistema sombreia, a gente já não vai mais ter culturas anuais e vai manejar mais intensamente as espécies perenes. A linha de serviço, é interessante observar que aqui no 10º ano a gente considerou uma operação de derruba, né, de desbaste, como a gente falou, mas uma retirada completa dessa linha das espécies de serviço. Por quê? Porque a gente considerou que as espécies florestais e as frutíferas cresceram bastante, já sombrearam o sistema, e aí o que não vai permitir que essa linha de serviço continue produzindo, né? Então, a gente vai fazer com que essa linha de serviço libere mais espaço para as frutíferas e florestais que a gente tem interesse de produzir, né? E é justamente nesse 10º ano que acontece um volume maior de trabalho, por causa da retirada dessas árvores que cresceram, né, dessas plantas que cresceram na linha de serviço. Então, quando a gente lembrar lá de novo do que a gente acabou de apresentar, que é aquele gráfico de volume de trabalho em cada ano, aqui é um momento que tem mais volume, que tem um pico que vai depender de mais mão de obra. E assim sucessivamente para todas as outras, os outros blocos. Se a gente vai nas frutíferas, vocês podem observar, por exemplo, que é feito uma poda de formação no ano 0. Essa é a poda de formação. Porém, a gente tem uma poda de condução que acontece no ano 2, 3 e 4. A partir do ano 4, a gente passa a pular um ano e a gente só faz essas podas daí de condução mais 2 vezes pulando um ano. Então, a gente faz depois no ano 5 e no ano 7 e depois não faz mais. Bem como a adubação, que a gente não faz no ano 0, por quê? Porque já foi feita a adubação na cova, adubação de plantio. E daí a gente faz adubações até o 6º ano. Daí, a partir do 6º ano, a gente faz um ano sim, um ano não, quando o sistema já está melhor estabelecido. Isso pode mudar, né? Dependendo do sistema, dependendo da espécie, dependendo das outras espécies que estão plantadas nesse sistema agroflorestal e assim por diante. E tem as colheitas, né? Então, a gente considerou aqui que a partir do 4º ano a gente inicia a colheita das espécies frutíferas e a gente considera que a gente tem uma safra anual de colheita dessas espécies, pelo menos até o 20º ano. É claro que isso pode se estender muito mais, né? E aí, por último, as espécies florestais, a gente incluiu aqui algumas podas de condução, porque a gente está falando de espécies florestais que elas ocupam um extrato mais alto do sistema, na verdade, até o extrato emergente. Então, elas têm que ser conduzidas de modo que o fuste, né, o tronco dessas árvores, fique retilíneo, bom para uma madeira, né, para uma madeira de lei. Aí, algumas espécies que são produtos florestais não madeireiros, como o cumaru, as mudas de pau-rosa, né, as sementes do pau-rosa e as sementes da andiroba, também a gente tem uma colheita anual, né, desses produtos, e aqui no final a gente tem o manejo silvicultural do cedro vermelho, a colheita do cedro, que a gente pode fazer uma colheita de parte desse cedro, ou até colheita de todos os cedros que a gente plantou no nosso sistema, né? Então, geralmente a última operação do sistema que a gente coloca aqui no cronograma é
a colheita das espécies madeiráveis, que são as espécies de ciclo mais longo, né? Sim, que é quando se reinicia o sistema. Exatamente. E esse, basicamente, é o que vocês têm que ter em mente para um calendário de manejo. Ele pode ser semanal, mensal ou anual, como esse, demonstrando o sistema como um todo. Então, todo ano que você começa, você já consegue predizer quais são as operações que você precisa se planejar para aquele ano, né? E aí você consegue planejar recurso, mão de obra, insumo, se for necessário, ferramenta, tudo isso. Então, isso é super importante para a gente garantir que não vai deixar passar nada, né? Não vai Exato. deixar passar nenhum manejo. E aí, aqui a gente tem outro exemplo também, né? Então, nesse caso, é um desenho com café, então a gente tem a colheita e a secagem do café, além desse manejo de esqueletamento do café ano sim, ano não. Mas, basicamente, é bem isso. A gente tem algumas operações de estabelecimento, tem manejo das florestais, das frutíferas, das espécies de serviço e das espécies agrícolas. A gente trouxe esse outro cronograma para vocês entenderem que dá para fazer de diversas formas. Nesse caso aqui, ao invés de colocar um X, que existe a operação, a gente colocou um número de operações. Então, se vocês notarem, por exemplo, a primeira linha de todas, a adubação de cobertura, ela é feita uma vez a cada ano. Depois a gente tem a aplicação de bocache, só no segundo ano, uma única vez. E a gente tem adensamento da cobertura das leiras. A gente não faz no primeiro ano, porque a gente fez a leira. Daí a gente adensa no segundo, pula o terceiro, adensa no quarto. Daí quando a gente chega no controle de formigas, a gente faz 2 vezes no ano 1, 2 vezes no ano 2, e depois passa a fazer uma vez só. E assim por diante. Então vocês vão ver que às vezes aparece um númerozinho, como na roçada das entrelinhas, por exemplo. 4 vezes já no primeiro ano, 4 vezes no segundo. Depois a gente passa a reduzir um pouco para 3, para 2, até que lá perto do 10º ano, no 8º ano mais ou menos, a gente passa a fazer só uma roçada, porque já está bem sombreado. Essa é outra forma de demonstrar um cronograma de manejo, usando números dentro da célula para definir quantas vezes ele será feito. E nesse caso é um ciclo de 25 anos, né? Mas a gente já fez projetos com um ciclo de 40 anos, por exemplo. Depende bastante aí do tempo de vida das suas espécies perenes e do tempo de colheita das espécies florestais madeiráveis. Certo? Perfeito, então, gente. Bom, e esse foi a nossa terceira aula, né? Então, nos vemos na nossa 4ª e última aula. Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre custos e sobre receitas, explicar como que a gente planeja os custos e receitas na nossa agrofloresta. Lembrando que estamos nas redes sociais, estamos com vocês no WhatsApp também, para dúvidas. Então, nos vemos na próxima aula. Obrigada, gente. Valeu.